Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Quem não veio quarta-feira, perdeu, né? Perdeu a nossa primeira aula, nosso retorno da escola bíblica aqui na igreja. E a nossa igreja, nesse tempo, é privilegiada, né? Privilegiada. Nós temos 2 escolas bíblicas, né? Nós estamos remindo o tempo, correndo atrás do prejuízo aí, né? Ficamos um tempo parado e agora nós temos 2 escolas bíblicas. Nós temos escola bíblica aqui, às quartas-feiras, temos um momento de oração e depois nós vamos... um ambiente que não é um ambiente de culto, né? Quem veio quarta-feira viu, eu coloquei uma mesinha ali, nós ficamos mais soltos com relação ao assunto, conversamos, temos pontos, contrapontos, base. Então, as quartas-feiras agora vão ser especiais para nós, né? De aprendizado na palavra. A primeira aula foi o Evangelho. Quem está no grupo recebeu o material, né? E pode se orientar para não perder a batida, né? Quarta-feira agora vamos falar sobre conversão, né? Que é o resultado do Evangelho, a conversão. E vamos dar seguimento dentro desse contexto nos princípios básicos da vida cristã, né? Os princípios doutrinários, os princípios básicos da vida cristã. E eu quero encorajar os irmãos a participarem da nossa escola bíblica. Na cidade nós estamos estudando os insígnias da Reforma Protestante. Hoje nós entramos na primeira, que é Sola Escritura. E na cidade, aos domingos, às 8h30 da manhã, nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. Tem sido uma grande bênção poder aprender a respeito das nossas bases doutrinárias também, daquilo que nós professamos de fé reformada. Então, você precisa estar estudando tanto aqui conosco como na cidade. Aqueles que tiveram a oportunidade podem estar estudando nas 2 escolas e será de muita valia, de crescimento espiritual. Estudamos então com base nesse texto na quarta-feira, onde eu quero desenvolver hoje a pregação também nesse texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 22. Se você achou, se coloque de pé para a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes, tal como vô-lo anunciei, se não é que cresces em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus,
que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém. Senhor, a Tua palavra está diante de nós, Senhor, ela é maravilhosa. Ó Deus, há deleite em nossa alma somente na leitura das Escrituras. Ela é tudo que temos. Ó Deus, não faria sentido algum vir à Tua casa e não ler a Sua palavra, e não ouvir a Tua palavra. Senhor, agora, Pai amado, eu te peço por graça e misericórdia, apesar de mim, fale ao seu povo, Deus. Em nome de Jesus, me ajuda a ensinar esse texto que eu li com meus irmãos para eles. E me ajuda, Senhor, junto com os meus irmãos, a adquirir da Sua palavra sabedoria para um viver piedoso. Pai amado, nós suplicamos agora que o Senhor, através da ação do Seu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, e que diante da Sua palavra nós possamos ser confrontados a uma vida de obediência. Em nome de Jesus, Pai amado, quero pedir ao Senhor, haja com poder e glória por meio da Sua palavra, para edificação do Seu povo e glória do Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podem sentar. Para quem gosta de anotar, o tema da mensagem é: o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente. Nós vivemos em um contexto em que muitas igrejas, elas querem inovar na pregação, elas querem dar algo novo, elas querem cair na graça do povo de qualquer forma. E para que isso aconteça, há uma tentativa de adaptar a pregação e o Evangelho à cultura, às ideologias, aos segmentos. Irmãos, eu estou certo de que o grande afastamento da igreja da palavra é exatamente por conta de uma tentativa de adaptar a palavra, o Evangelho, para que então o mundo possa passar a gostar da gente. O mundo possa passar a gostar da igreja. Olha, pastor, sabe que nós precisamos fazer com essa questão de ideologia de gênero? Nós precisamos pegar a Bíblia e pregar o amor para essas pessoas. Nós precisamos, então, para lidar com a questão do aborto, de alguma forma, ir às Escrituras e adaptar a Escritura para falar disso, porque isso é uma questão que está crescendo. É comum, não tem como fugir disso. Ó, pastor, a gente precisa entender que nós estamos numa cultura que nós precisamos adaptar a Bíblia, adaptar o Evangelho, porque é normal que as igrejas passem a ter homossexuais.
eles vão se casar, eles vão conviver, e nós precisamos acolher esse grupo. Nessa tentativa, a igreja caiu num total declínio, e eu falo da igreja brasileira. Porque os grandes líderes que começaram a fazer isso. Não pense se os irmãos que são pequenas igrejas, assim como a Igreja Batista em Água Fria, que começaram a fazer isso não, irmãos. São igrejas de 5, 6 mil pessoas que semanalmente passaram a se reunir, adaptando a pregação do Evangelho para que pudessem, então, ter cada vez maior número de gente e ser mais atrativo. Afinal de contas, o que nós queremos é que as pessoas venham. Nós queremos amar. Amados irmãos, eu estou certo de que o Evangelho é suficiente e o Evangelho é tudo o que nós precisamos pregar, o Evangelho é tudo que nós temos, o Evangelho é tudo que nós precisamos. Pastor, se o senhor for muito rígido, sabe o que vai acontecer? A igreja vai ficar pura, pastor. Vai ser um pouquinho de gente só. Olha, vocês estão fazendo um movimento agora para conseguir alcançar os jovens. Se vocês pregarem só o Evangelho, vai ser pouquinha gente que vai. Se o senhor não levar um pastor da moda, um cantor da hora, se não botar um jogo de luz maneiro, o Evangelho é suficiente, irmãos. E se você está aqui nessa igreja, se você pertence a essa igreja e não tem o Evangelho por suficiente, eu quero te dizer, não é o seu lugar aqui nessa igreja. Você pode procurar outra igreja que te ofereça muletas para você caminhar na sua vida cristã, porque aqui nós só vamos te oferecer o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, composta principalmente de gentios, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos a informação do escritor e do receptor, os receptores da carta. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor deles e nosso. Agora, nós vamos observar que essa maioria de pessoas são gentílicas. Os crentes dali eram crentes que vieram do paganismo, que tinham uma cultura de adoração a deuses, a sacrifícios, a comer ofertas oferecidas a deuses falsos. Capítulo 12, versículo 2 diz assim: Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Gentios. Não vem do judaísmo, são pessoas de fora. Agora o Evangelho chega aos gentios, alcança os gentios. Há uma igreja aqui gentílica, na sua maioria de pessoas que são oriundas de uma fé pagã. E aquela igreja agora, ela começa a se reunir, porque chegou a eles a pregação do Evangelho, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo, então, chega, anuncia, prega o que? O Evangelho, que é suficiente. Esse Evangelho suficiente alcança o coração do povo, e agora Deus, então, tem uma igreja plantada em Corinto. O Evangelho suficiente
é poderoso, converte corações, e aqui nós temos uma igreja. Agora, essa igreja aqui, a igreja de Corinto, é a igreja que mais tem problemas e desafios. É a igreja mais problemática neotestamentária, irmãos. A igreja tem 12 problemas descritos e combatidos apenas nessa primeira epístola. Divisão em relação à liderança, um caso de incesto, litígio externo, relacionamento com prostitutas, casamento e divórcio. Tem aqueles que nunca se casaram e queriam implantar a religião do não casamento, festas a ídolos e as suas comidas, uso costumes judaicos no culto, erros na ceia, mau uso dos dons, principalmente o dom de língua, ressurreição dos cristãos. Uma das heresias mais antigas surge aqui. E a recusa em fazer a coleta para distribuir com os necessitados. 12 problemas, 12 dificuldades. Agora deixa eu te dizer, se o evangelho não fosse suficiente, teria como resolver esses problemas aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, então, agora está trazendo para os coríntios algo. Portanto, ele começa aqui, nesse texto que nós lemos, dizer: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele não estuda meios, mecanismos, ele não faz aqui uma avaliação neuropsiquiatra com aqueles que tinham problemas de litígio, ele não começa aqui a desenvolver um tratamento psicológico com aqueles que tiveram um problema de incesto. O apóstolo Paulo, ele não desenvolve algo que vai resolver o problema. O apóstolo Paulo, quando sabe de todos esses desafios, e ele recebe uma carta dizendo a respeito desses problemas que eles estão vivendo, capítulo 7, versículo 1, vai mostrar isso. Ele recebe a informação de que tinha muitos problemas ali naquela igreja, e ele vai responder para resolver aqueles problemas, e ele diz: quero lembrar-los o evangelho que já vos tenho anunciado. O evangelho, primeira coisa que eu vejo aqui, a única coisa que é suficiente, primeiro ponto, a única coisa que é suficiente para resolver os problemas da igreja, fazer com que pecadores que são diferentes, pecadores que agora se juntam sobre um teto para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, que andam juntos, que estão juntos, que são uma comunidade, a única coisa que é suficiente para nos manter firmes na comunhão, ajustados, amando uns aos outros, é o Evangelho. Se você acha, ou se alguém acha, se algum pastor acha que o entretenimento vai substituir o Evangelho, vai ser bom para que a igreja possa ter comunhão, possa ter uma agenda, possa andar junto, possa um ficar perto do outro, vai falir. Em algum momento não vai ter mais como oferecer o entretenimento, e aí vai murchar. Se algum pastor acha que ele vai criar um mecanismo para que os irmãos possam ter comunhão e deixa o evangelho de lado, o evangelho já está meio que ultrapassado, nós precisamos agora de um modelo novo. Nós precisamos aí ver no mercado e ir nos congressos que tem por aí para ver como que as igrejas estão convivendo, para que a gente tenha um modelo novo, para que a gente possa ajustar aqui a igreja, para que a igreja possa ter comunhão, para que os irmãos possam se relacionar melhor. O Evangelho, os problemas dos coríntios, o problema da igreja é o problema relacional. Todos esses pecados estavam afetando diretamente a convivência dos irmãos. Por causa de um incesto, havia um grupo que estava combatendo, mas com moralismo. Tanto que depois que o apóstolo Paulo instrui toda a igreja passa a combater aquele pecado com moralismo, de modo que na segunda carta ele adverte:
basta já a repreensão. No caso de litígio entre os irmãos, havia um problema de relacionamento, que eles não conseguiam sentar e resolver os seus problemas, eles levavam para o tribunal público para resolver aquele desafio, problema relacional. O pecado afeta diretamente os relacionamentos, e à luz desse texto, o apóstolo Paulo está trazendo para o ensino que o Evangelho é suficiente. Lembra que eu preguei o Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, lembra, eu quero lembrá-los. Aquele Evangelho que quando eu fui ter convosco, eu não procurei saber dos seus problemas, dos seus desafios, eu só preguei o Evangelho. Ele é suficiente. Esse é o primeiro ponto, o Evangelho é suficiente. Por isso o apóstolo Paulo quer lembrar, e nós devemos, irmãos, sempre nos voltar ao Evangelho diante dos nossos desafios, como pessoas, diante das nossas desavenças, diante dos nossos pecados, nossas falhas, diante dos nossos desafios como igreja, nós devemos voltar ao Evangelho, nos lembrar do Evangelho, aplicar novamente o Evangelho no nosso viver, para sermos restaurados pelo Evangelho e fortalecidos pelo Evangelho para continuar avançando, irmãos. Pastor, eu pequei, de que eu preciso? Você precisa do Evangelho. Pastor, eu estou fraco na caminhada cristã, de que eu preciso? Você precisa do Evangelho. Pastor, eu estou desanimado da igreja, de que eu preciso? O que eu tenho que fazer? Você precisa do Evangelho. Eu quero te lembrar do Evangelho. Segundo, nós vamos observar que o apóstolo Paulo chama atenção nesse texto, quando ele dá o seu próprio testemunho, que o Evangelho é suficiente, porque ele é o poder de Deus para converter os pecadores. O Evangelho é suficiente para converter pecadores. Versículo 8, 9 e 10, olha comigo aí para a sua Bíblia. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu não sou digno de ser chamado um apóstolo, porque eu persegui a igreja. Capítulo 8 e 9 de Atos dos Apóstolos vai registrar isso, irmãos, de forma clara. Eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo. Ele não se converteu de Saulo para Paulo não, tá, irmãos? Só para a gente não ficar cometendo esses erros aí, né? Antes ele era Saulo, agora ele se converteu, ele se tornou Paulo. É o mesmo nome, tá? Só que grego e judaico. É o mesmo nome, tá? Eu sei que tem gente me olhando assim, você nunca tinha ouvido isso? Saulo era o perseguidor, e quando ele se converte, Deus muda o nome dele. Deus não mudou o nome de ninguém. É o mesmo nome. Só que agora o nome que ele vai ser chamado é o nome judaico. Paulo e Saulo está no mesmo, é o mesmo nome. Tem essa questão aqui, mas isso aí é melhor na escola bíblica a gente falar sobre isso. Né? Capítulo 9, Atos, do 1 ao 22. Vou ler toda a história da conversão dele, porque nós precisamos relembrar que Deus é poderoso, que o Evangelho é suficiente para converter pecadores. Aquele que você olha, que fica no botequim todo dia bebendo, aquele que você olha e está lá, que não tem esperança nenhuma para ele, aquele que você olha e fala assim, não tem jeito, aquele que você ora todo dia e fala, Senhor, não vai mudar, aquele marido que está ali, você insiste, e mesma coisa que nada, aquele que está perdido nas drogas, aquele que está perdido no adultério, aquele que está perdido no pecado, no lamaçal, no fundo do poço, o Evangelho é suficiente para salvar. Sempre o Evangelho é suficiente. Nós que perdemos de vista o Evangelho, irmãos, minimizamos o Evangelho, o seu poder, nós que deixamos de contar essa história, a velha e suficiente história do Evangelho, nós é que nos distanciamos desse Evangelho, irmãos.
Ele é poderoso. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Acabou de matar Estevão. Botou a igreja para sumir de Jerusalém. Tacou o terror, queimou. E os irmãos ficaram com medo. Agora aqui o capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte, quando os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus se apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam espantados e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui a fim de levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiam os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. A conversão de um homem que perseguia e agora de perseguidor a pregador do Evangelho. O Evangelho é suficiente. Quem você pensou e agora que é impossível? Não, aquele ali é impossível. O Evangelho é suficiente. O Evangelho alcançou um cobrador de impostos corrupto e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. O Evangelho alcançou uma prostituta que estava no poço de Jacó pegando água fora do horário para não andar com as outras mulheres, porque ninguém gostava de ser vista com ela. E disse: Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho alcançou uma mulher que foi pega em adultério e levada a Cristo. O Evangelho alcança aquela mulher e diz: vá e não peques mais. O Evangelho alcançou um menino que estava dentro da igreja um tempão e não sabia o que estava fazendo. Achou o coração dele, transformou sua vida e tem usado esse menino para continuar pregando o Evangelho.
nós precisamos, dia após dia, lembrar que esse Evangelho é suficiente, esse Evangelho poderoso, esse Evangelho que, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, quem? Ah, não, deixa eu ver quem é eleito, quem não é, para me falar, venha a Cristo. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Venha, venha. Quem sabe quem é os eleitos é Deus. Nós precisamos fazer o quê? Nós não sabemos quem são os eleitos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque só o Evangelho separa quem é eleito e quem não é. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a mensagem do Evangelho. Terceiro, o apóstolo Paulo está enfatizando que a mensagem do Evangelho é suficiente. Ele está repetindo essa mensagem. Terceiro ponto, ele firma que a mensagem do Evangelho é suficiente. Versículo 3 está nos dizendo assim: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressurgiu o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Versículo 11 e 12. Ele diz: então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum de vós, que não há ressurreição dos mortos. O que o apóstolo Paulo está enfatizando? Ele não está aqui tentando dar uma nova versão à sua pregação. Ele está repetindo a mesma história. O Evangelho é suficiente. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressurgiu, Cristo ascendeu aos céus, e essa é a mensagem do Evangelho. Quer seja pregada por mim, quer seja pregada por qualquer outro apóstolo, quer seja anunciada pelo pastor da igreja, por Jonathan, por qualquer jovem, por qualquer irmão, é essa mensagem que tem que ser anunciada, irmãos. Pastor, eu não sei pregar. Você sabe contar história, sabe? Então senta comigo ali que eu vou te contar a história de Jesus. Você anota ela. Depois você anda por aí contando essa história. Acabou, isso é o Evangelho, irmãos. O problema é que a gente acha que o Evangelho é o Evangelho é apresentar os 5 pontos do calvinismo. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é, sabe o quê? Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é explicar para as pessoas o supranacionalismo. Não sei nem falar como é que é. O Evangelho é conhecer os termos técnicos. Meu irmão, o Evangelho é uma história. O Evangelho é a história que aconteceu e foi testificada por muitas testemunhas. E diante de todas essas testemunhas, o Evangelho continuou sendo pregado até chegar aqui em Água Fria, até chegar na sua vida e através de você até chegar na vida daqueles que você encontra todos os dias e tem a oportunidade de contar uma história. É esse Evangelho que deve ser anunciado. Essa é a mensagem do Evangelho, ele é suficiente. A mensagem do Evangelho é: Cristo Jesus veio ao mundo, morreu por todos os nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus e vai voltar para levar a sua igreja. Você quer mais o quê, irmãos? Você quer mais o quê? Você não sabe falar isso com as pessoas? Pastor, eu fico meio tímido. Tudo bem, peça capacitação do Espírito. E Tiago fala que Deus não retém, dá a todos quanto pede. Aqui dentro desse contexto, o apóstolo Paulo já está nos orientando também o quarto ponto. O quarto ponto. A suficiência do Evangelho para combater as heresias. Pastor, o que a gente precisa fazer para combater a heresia? Agarrar no pescoço de Silas Malafaia?
Dá vontade, mas aí é pecado, né? Não pode. Não pode. O que nós vamos fazer para combater as heresias? Ir para frente das igrejas e fazer manifestação pacífica? Não. Dá vontade também. Fazer umas placas bem grandes assim, ó. A gente fazia a manifestação na hora da saída do culto. Tudo que você ouviu é mentira. Somente o Evangelho é suficiente. Isso foi bem grande. Vontade. Não, irmãos. O Evangelho é suficiente para combater as heresias. Eu disse, agora eu vou enfatizar a respeito disso, uma das heresias mais antigas na história da igreja surge aqui. O apóstolo Paulo está nos dando uma receita para combater a heresia. O que é? É o Evangelho. Capítulo 15. Olhe comigo agora, do versículo 12 até o versículo 20. Diz assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas diante de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram com Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que tem aqui? Tem um ensino de que não existe ressurreição. É uma mentira. A ressurreição é uma falácia, é uma falsa pregação, é um falso ensino. E o apóstolo Paulo está então trazendo algumas perguntas que são retóricas e algumas perguntas que conduzem eles a... Não, então, peraí, eu ouvi que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele me deu vida. E eu sou salvo porque Ele ressuscitou. Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Então, estou perdido, não tem salvação para mim. E o que ele está enfatizando? Observe que o apóstolo Paulo não se preocupou em preparar um concílio, o concílio de Corinto, para debater a respeito do assunto. Observe que o apóstolo Paulo, ele não se preocupou em escrever 95 teses contra o falso ensino da não ressurreição. O que o apóstolo Paulo faz, irmãos? Ele prega o Evangelho. Ele vai pregar, ele vai trazer essa reflexão, considerando o que Cristo fez. E por fim ele diz: mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Irmãos, há uma necessidade de nós enfatizarmos a ressurreição de Cristo. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem triste, que termina com Cristo morto numa cruz e sepultado. Muito embora essa seja uma página importantíssima para remissão, reconciliação, adoção e justificação, nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo é a parte do que diz respeito à vida que temos, porque Ele vive. Nós, às vezes nós enfatizamos e diminuímos uma parte do Evangelho, enquadramos uma parte do Evangelho só na parte do sacrifício de Cristo. Ele morreu mesmo, Ele foi esmagado pelos meus pecados, porque eu pequei, Cristo morreu, porque Deus precisava satisfazer a sua ira, Cristo absolveu a ira de Deus que recairia sobre mim, porque eu estava separado de Deus, Cristo então absolve a ira, Ele então destrói a inimizade contra Deus e me dá de novo acesso ao Pai. A morte de Cristo
Mas nós não paramos aí, a história não para aí, o Evangelho não termina aqui, o Evangelho continua dizendo que ao terceiro dia, Cristo ressurgiu dentre os mortos, o Evangelho continua dizendo que Ele apareceu aos 12, mais de 500, depois ao apóstolo Paulo, e depois disso os apóstolos continuaram pregando, e Ele ascendeu aos céus com a promessa: eu voltarei para buscar a minha igreja. O Evangelho não para no túmulo, o Evangelho não para na cruz, o Evangelho não para quando Cristo ressurge, o Evangelho continua até a ascensão e com a perspectiva, a promessa de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Todo o Evangelho. Como que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero dar ênfase agora na minha pregação dizendo: Cristo ressurgiu dos mortos, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para sempre. Essa mesma heresia, ela rodou, ela começou ali, o apóstolo Paulo combateu, ela foi para Tessalônica, ela tentou derrubar a igreja em Tessalônica. Está registrado em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 18. Segundo Tessalonicenses, há um foco do apóstolo Paulo em continuar combatendo e enfatizando que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar e passaremos da morte para a vida eterna. A mensagem do Evangelho é suficiente para combater toda e qualquer heresia, em todo e qualquer tempo. Quinto, para terminarmos, a mensagem suficiente do Evangelho começa dizendo: nós pecamos, estávamos mortos, e Cristo morreu para que nós pudéssemos viver a sua vida. E ressuscitou para nos garantir a vida eterna. A mensagem suficiente do Evangelho começa dizendo: você é um pecador. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Romanos 6:8. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Cristo morreu para nos dar vida. Cristo ressuscitou para nos garantir a vida eterna, a esperança da vida eterna. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, longe de Deus, separados de Deus. Ainda usando Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e separados estão da glória de Deus. E por causa desse pecado, Romanos 6, 23 também nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Observe, irmãos, que se nós tirarmos o Evangelho, nós estamos perdidos, estamos lascados. Porque nós vamos receber, nós fazemos por merecer um pagamento por causa do nosso pecado. Todo mundo pecou, está separado. E eu
tem uma recompensa por causa do meu pecado. E qual que é a recompensa? É a morte. É a morte. Eu mesmo reivindico, eu pequei, eu tenho um salário. Mas por causa do Evangelho, que chegou aos nossos corações, a história que nos conta que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para sempre. Nós então recebemos o dom gratuito. Observe que para receber o salário do pecado, nós fizemos alguma coisa. Nós desobedecemos, nós pecamos. Agora, para receber a salvação, quem faz alguma coisa por nós é Cristo. Você foi lá, desobedeceu, se afastou do Senhor, andou segundo suas vontades, fez suas escolhas, atropelou a vontade de Deus, andou pelo mundo errado, caminhou distante do Senhor, desagradando a Deus, entregue aos seus pecados, satisfazendo os seus prazeres. E no final disso, o diabo está lá batendo assim, ó, o pagamento em cima da mesa, está aqui, ó, pode vir pegar. Morte. Vem cá, vem, pode vir receber. Você fez por merecer. Olha, Sinei, parabéns, você fez por merecer. Pode vir aqui receber o seu salário. Olha, Leandro, muito bem, Leandro. Está aqui, ó, você fez por merecer. Você caminhou, você fez tudo que Deus não queria. Muito bem, Leandro. Vem cá receber o seu salário. Aí Jesus sobe numa cruz e diz assim: eu estou pagando por Gessinei e por Leandro, por todos os meus servos. Eu estou pagando o salário do pecado deles. Eu estou morrendo para que eles tenham vida. E aí, você não fez nada. Você só fez para merecer o pagamento do pecado. E sobrecai sobre você agora o dom gratuito, a vida eterna que você não merecia. Esse Evangelho suficiente que nós devemos continuar pregando. Essa é a mensagem suficiente do Evangelho. Nós somos pecadores miseráveis, estamos longe de Deus. E Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, mandou eles continuarem pregando o que ele fez, quem ele era, prometeu que estava indo aos céus e voltaria. Esse é Cristo Jesus, que nós devemos continuar anunciando. E aí, olha aqui a nossa realidade, irmãos. Olha a nossa realidade de pecadores no texto, versículo 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram ou morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Adão tem a sua descendência para a morte. Cristo tem a sua descendência, sendo ele o primogênito de muitos irmãos, para a vida eterna. Cristo é a nossa mensagem. O Evangelho é suficiente. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que temos. Feche seus olhos. Vamos cantar. Vamos terminar cantando então. Vamos terminar cantando a mensagem do Evangelho. Vamos terminar cantando essa história. E essa pode ser a sua canção diária. Você pode cantarolar ela por aí durante a semana toda. Isso vai te lembrar sobre a mensagem do Evangelho. Isso vai continuar te lembrando sobre o que Cristo fez por você, sobre quem Ele é e sobre qual é a nossa esperança.
Vamos terminar cantando essa canção. Você pode se colocar de pé. Vamos cantar com o pulmão cheio, irmãos, essa canção. Essa canção é linda. Chega para cá, Marão. Chega para cá que essa eu quero que passe aqui, ó. Essa eu quero que o povo que está assistindo a gente cante junto, escute junto. Nós vamos orar. Vamos orar e terminar cantando essa canção. Vê-lo bem perto, juntinho de mim. Olha seus olhos serenos e meigos, ó como eu seria feliz assim. Vamos juntos. Queria saber como era o seu, embora eu sinta que era muito lindo. Dava fé, também confiança, e dava o rosto infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, aquilo que dizem ser o meu Senhor, você não aceita. Creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, terei o seu rosto, é Jesus, como Ele é, não tinha também. Essa é a nossa esperança. E assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Amém. Ó Deus, obrigado pela mensagem do Evangelho ter chegado até nós, alcançado os nossos corações, Senhor. Obrigado porque Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia, vive e reina para sempre e há de voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Cristo ressurreto, o nosso Salvador, é a nossa esperança. Essa é a mensagem que precisamos, essa é a mensagem que temos e essa é a mensagem que devemos anunciar. Nos encoraje a pregar o Evangelho, simples como é, e que o poder de Deus se manifeste na pregação do Evangelho. Nós não temos muletas, nós não temos filosofias, nós não temos os argumentos apologetas, mas nós temos o Evangelho, e nós queremos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura, para que o Senhor salve os seus.
para que o Senhor salve os seus. Em nome de Jesus, encoraje a sua igreja a pregar o poderoso, suficiente, magnífico, excelso Evangelho puro e santo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.